A unidade do homem. Senhores e senhoras, com o maior prazer darei meus conceitos, em relação ao tema desta noite intitulado, A Unidade do Homem. Se existe ou não existe. Na realidade da verdade, tenho que afirmar de forma enfática, que o homem, em si mesmo, é algo que ainda temos que criar. Isto quer dizer que o homem não existe, alguns poucos homens existirão sobre a face da Terra, mas nem todos os humanoides intelectuais que vivem sobre a face da Terra são homens. Vim, esta noite, para colocar-nos no campo da mais crua realidade. Temo desapontá-los um pouco, mas seria eu um hipócrita se não exteriorizasse, perante este honorável público, a realidade, de quem? A que eu conheço. Creio que cada qual tem plena liberdade para expor o que sabe, e eu, naturalmente, não terei inconveniência alguma em expor o que sei, e isso é tudo. Obviamente, o animal intelectual, repito, não é homem. Para ser homem se necessita ter criado os corpos existenciais superiores do ser, ter dissolvido o ego animal e ter aprendido a amar a humanidade. Se colocarmos um animal intelectual diante de um homem, veremos que fisicamente se parecem, mas se observarmos sua conduta psicológica, compreenderemos que é totalmente diferente. Assim, pois, com maior prazer, tomo a palavra para lhes explicar o que se relaciona com a criação do homem. O Sol está fazendo neste momento um experimento extraordinário, ele quer criar homens. Cada raça tem um só objetivo, servir para o experimento solar. Em nossa raça ária se fizeram algumas criações. Durante a época de Abraão houve certa quantidade de homens criados. Nos primeiros 8 séculos do cristianismo se logrou certa criação de homens. E nestes instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, etc., o Sol intensifica seus esforços para criar homens. Inquestionavelmente, o Sol depositou em nossas glândulas sexuais os gérmenes para o homem. Estes podem desenvolver-se ou perder-se definitivamente. Não podemos garantir que se desenvolvam, certamente, somente poderiam desenvolver-se se nós cooperássemos com o Sol. Indubitavelmente, necessitamos cooperar com o Sol, só assim esses germes poderiam desenvolver-se. Isso significa que, só assim, poderia criar-se o homem dentro de nós, na mesma forma que a borboleta se cria dentro da crisálida. Assim que vamos aprofundar um pouco nesta questão. As diversas escolas de tipo pseudo-esoterista e pseudo-ocultista, Kaukianas em 100%, baseadas unicamente no intelectualismo, inquestionavelmente, asseguram, de forma enfática, que todos os humanoides que povoam a face da Terra possuem os 7 corpos. Ao primeiro, no teosofismo denominam Stula Sharira, quer dizer, o corpo físico, ao segundo denominam o Linga Sharira, o corpo vital, ao terceiro chamam Kamas ou princípio do desejo, o corpo astral, ao quarto denominam Manas inferior ou mente concreta, o corpo mental, o quinto denominam corpo causal ou corpo da vontade consciente, ao sexto denominam Buddhi, a consciência superlativa e transcendental do ser, ao sétimo Atman, o inefável. Para além destes 7 princípios, como já sabemos, se coloca o demiurgo arquiteto do universo, ao Logos. Bem, quando um desenvolve definitivamente a mente interior, descobre que tal conceito teosofista, etc., está equivocado. Antes de tudo, quero lhes dizer de forma enfática, que possuímos 3 mentes, a primeira denominaríamos mente sensual. Esta elabora seus conceitos de conteúdo com os dados aportados pelos 5 sentidos. É óbvio que esta mente não pode saber nada sobre a verdade, sobre o real, sobre o divinal, pois, como já disse, se limita exclusivamente a elaborar conceitos baseados nas percepções sensoriais externas. Já Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg, demonstrou em sua obra intitulada Crítica da Razão Pura, que a mente intelectual, quer dizer a mente sensual, não podem saber, na realidade da verdade, nada sobre a verdade, sobre Deus, sobre o divinal, sobre os mistérios da vida e da morte, etc., etc., etc. A esta primeiramente se lhe conhece em esoterismo puro com o nome claro de fermento dos fariseus. Mais além temos a mente intermédia. Indubitavelmente, a mente intermédia contém em si mesma as crenças religiosas. Não nos pronunciamos de modo algum contra as crenças religiosas, posto que cada qual é muito livre de crer no que queira, seria cruel que nós nos pronunciássemos contra as crenças. Ademais,
as religiões são pérolas preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. Unicamente enfatizamos a ideia de que na mente intermédia estão depositadas as crenças. Obviamente, as gentes que se contentam exclusivamente com suas crenças, não trabalham sobre si mesmas e, portanto, estão incapacitadas para uma transformação radical. Assistam a seus cultos, etc., com muita fé, muita devoção, mas não trabalham sobre si mesmas. Jesus o Cristo adverte dizendo: acautelai-vos do fermento dos saduceus, quer dizer, dos materialistas, e do fermento dos fariseus, quer dizer, das gentes que têm formosas crenças, que estudam belas doutrinas, que pertencem a muito respeitáveis instituições, mas que de modo algum trabalham sobre si mesmas para lograr uma mudança radical psicológica. Muito mais além da mente intermédia está a mente interior. Obviamente, nem a mente sensual, nem tampouco a mente intermédia, podem conduzir-nos ao real. Quer dizer, devemos acautelar-nos das doutrinas dos saduceus, materialistas, e das doutrinas dos fariseus. Necessitamos abrir a mente interior. E isto somente é possível dissolvendo o ego animal. Quando a mente interior se abre, então se produz a iluminação. Indubitavelmente, e é certo e de toda a verdade, que a mente interior somente funciona com os dados da consciência superlativa e transcendental do ser. Por isso é que a mente interior conhece, sabe por experiência direta, está devidamente iluminada. Quando tem aberto a mente interior, inquestionavelmente pode evidenciar, por si mesmo, a crua realidade de que o homem, no sentido geral da palavra, ainda não existe, é algo que há que criar. Enquanto não hajam aberto a mente interior, se contentará com as afirmações ou negações, ou teses ou com antíteses, mas não terá uma experiência direta sobre o homem. Existem formosas teorias, mas isso não é a verdade. A verdade é o desconhecido de momento em momento, de instante em instante. Enquanto não hajam experimentado a verdade, indubitavelmente permanece em estado subjetivo, inconsciente. Jesus o Cristo disse: conhecei a verdade e ela vos fará livres. O mundo está cheio de teorias, de jogos, de sexo, mas muito poucos são os que têm experimentado isso que é o real, isso que é a verdade, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. A verdade não é questão de ideias, a ideia que um possa ter sobre a verdade, por muito respeitável que seja, não é a verdade. A verdade não é questão de opiniões, as opiniões que um possa ter sobre a verdade, não são a verdade. A verdade não é questão de conceitos, qualquer conceito, por muito sábio que nós tenhamos sobre a verdade, não é a verdade. A verdade não é questão de acordos, de associações, de política, a verdade é questão de experimentação direta, como quando um mete o dedo no fogo e se queima. E que só abrindo a mente interior podemos descobrir a verdade, experimentá-la por si mesmos, não através de conceitos, ou de opiniões como se crê sempre, indiretamente. Ora bem, quando tem aberto a mente interior pode apreender qualquer fenômeno da natureza em forma íntegra, unitotal. Normalmente, as gentes não podem capturar a realidade dos fenômenos naturais. Investigam, sim, muito, estudam, verdade. Mas isso não é, de modo algum, ter experimentado a verdade de nenhum fenômeno. Para experimentar a verdade de qualquer fenômeno, se necessita, inevitavelmente, ter despertado a consciência. Só aquele que tem despertado consciência, tem aberto a mente interior, só aquele que tem aberto a mente interior tem a consciência desperta. Os processos da mente, intelectivos, para aprender fenômenos, resultam absurdos, em 100%, necessitamos, pois, aprender a verdade, custe o que custar. Ora bem, julgando estas coisas a fundo, direi o seguinte: um homem que tem aberto a mente interior é um homem desperto, tal homem pode então verificar, por si mesmo, o realismo cru de que todavia os seres humanos não possuem, na verdade, os corpos existenciais superiores do ser. Alguns o possuem, me refiro aos homens verdadeiros, mas não todos os homens, não todos os humanoides intelectuais possuem os corpos existenciais superiores do ser. Há que criar tais corpos, e esse é precisamente o experimento solar. Os germes depositados em nossas glândulas endócrinas sexuais devem desenvolver-se definitivamente. Podem desenvolver-se, se cooperamos com o Sol. Urde,
antes de tudo, a disponibilidade ao homem. Assim como o corpo físico, humano, foi criado mediante a união Lingam-Yoni de nossos progenitores, assim é, na verdade, a criação de todo o corpo. Obviamente, os corpos existenciais superiores do ser somente se podem criar mediante a energia criadora terceiro logos. O sexo é sagrado. Quem se pronuncia contra a energia criadora, blasfema contra o Espírito Santo. Quem se pronuncia contra a energia criadora é definitivamente ignorante, inimigo do terceiro logos. É mediante a energia criadora, sabiamente transmutada e sublimada, como podemos chegar a criar o corpo astral. É mediante a energia criadora, sabiamente transmutada e sublimada, como podemos chegar a possuir o corpo mental. É mediante a energia criadora, sabiamente transmutada e sublimada, como podemos chegar a ter o corpo da vontade consciente. Em todo caso, os alquimistas medievais nos falaram do mercúrio da filosofia secreta. Guardaram sempre sob 7 selos o Secretum Secretorum, esse sábio artifício mediante o qual é possível fabricar o mercúrio, para criar os corpos existenciais superiores do ser. Mas nós, os gnósticos, estamos difundindo esse Secretum Secretorum custe o que custar. Em nome da verdade diremos que só mediante a transmutação do Exio-Errai, quer dizer, do Enseminis, que como dissera Paracelso, dentro dele se encontra o Ens Virtutis do fogo, é possível a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Obviamente, o Secretum Secretorum é um fino ardil da alquimia antiga conhecida. Quero me referir, de forma enfática, à conexão do Lingam-Yoni. Indubitavelmente, quando se evita de forma consciente a ejaculação do Enseminis, quer dizer, quando se evita, custe o que custar, derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot, em outros termos, derramar o vinho sagrado do altar de Ísis, pudesse lograr a transmutação do esperma em energia criadora. Essa energia criadora é o mercúrio mesmo da filosofia secreta que, como bem sabemos, ascende pelos canais espermáticos até o cérebro. Esse mercúrio é grandioso. Com esse mercúrio podemos criar os corpos existenciais superiores do ser, à condição de que tal mercúrio seja fecundado pelo enxofre. O enxofre é o fogo, o forrar individual, particular de cada qual. Em outros termos diremos, o mercúrio fecundado pelo enxofre é grandioso. Ora bem, se pensamos no sal que é nosso corpo, diremos também que sal, enxofre e mercúrio, em sublimação, contém a chave para a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Obviamente, mediante uma oitava superior é possível a criação do corpo astral. Quando se evita derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot, então, esse mercúrio passa a uma oitava superior e cristaliza na forma maravilhosa e esplendente do corpo astral. A cristalização se faz sempre de acordo com a lei das oitavas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Em uma segunda oitava, mais elevada, é claro que o mercúrio vem a cristalizar o corpo mental. Tal cristalização se realiza com as notas do eterno Heptaparapartinok, as 7 notas musicais. Por último, em uma terceira oitava, vem a cristalizar o corpo causal ou o corpo da vontade consciente, de acordo também com as 7 notas da escala musical. Quando já possuímos um corpo físico, quando já possuímos um corpo astral, um veículo mental individual e um corpo da vontade consciente, então receberemos os princípios anímicos, étnicos ou espirituais que nos converterão em homens verdadeiros. Antes desse momento, seremos simplesmente animais intelectuais condenados à pena de viver. Hoje por hoje, somos máquinas ao serviço das leis cósmicas, estamos na verdade servindo a economia da natureza, cada um de nós capta determinados tipos e subtipos de energia cósmica e as transforma automaticamente, para logo retransmiti-los às capas anteriores do organismo planetário em que vivemos. Assim que a Terra, a natureza nos necessita, estamos ao serviço da natureza. Mas o Logos, com sua sabedoria, tem depositado ademais os germes para o homem, estão depositados em nossas glândulas endócrinas sexuais, necessitamos que se desenvolvam para criar ao homem. Este desenvolvimento solar é difícil. Quando uma raça se volta definitivamente lunar, quando se volta mecanicista, então já não serve para o experimento solar, nesse caso, o Logos a destrói e cria uma nova para seu experimento.
Ele quer tirar uma boa colheita de homens solares, ele tem criado esta delgada e fina capa da vida orgânica sobre a superfície do mundo, mas deseja também uma colheita, bem merecida, de homens solares, de homens autênticos, que se assimilem de verdade à inteligência solar. Desgraçadamente, e tenho que falá-lo aqui, perante vocês, nestes tempos de crise mundial, a humanidade se tem voltado terrivelmente mecanicista em 100%, já não quer cooperar com o Sol, motivo mais que suficiente para que venham grandes catástrofes que terminarão, de uma vez e para sempre, com esta quinta raça ária. Assim, pois, quero lhes dizer a vocês, de forma clara, que Hercólobos se aproxima, é um mundo gigantesco, enorme, pertence ao sistema solar de Tilar. Conforme esse gigantesco mundo se vá aproximando, se produzirão acontecimentos extraordinários em nosso planeta Terra, no acercamento do Hercólobos, o fogo contido no interior de nosso mundo, o fogo líquido, sairá à superfície e aparecerão vulcões por onde quer. Então se produzirão espantosos terremotos e grandes maremotos, as grandes cidades do mundo cairão como castelos de cartas feitos ruínas, Nova York, Paris, Londres, etc., desaparecerão da face da Terra. No máximo de acercamento do Hercólobos haverá uma revolução dos eixos, os mares mudarão de leito e perecerá tudo aquilo que tem a vida, os atuais continentes se submergirão sob as águas. Quero lhes dizer a vocês, de forma enfática, que os polos se converterão em Equador e que o Equador se converterá em polo. Esta raça vai ser destruída, porque já não serve para o experimento solar, se tem voltado terrivelmente materialista, grosseira, viciosa, mecanicista em 100%. Antes deste grande cataclismo que se acerca, estourará a Terceira Guerra Mundial, cedo veremos revoluções de sangue e aguardente por todas as partes. Assim que os tempos do fim têm chegado. Já não serve esta raça para o experimento solar, entretanto, estamos nós todos ocupados em cooperar com o Sol, em tratar de tirar uma colheita de homens, custe o que custar. Ora bem, lendo por aí em um códice de Anáhuac, encontrei algo precioso, dizem nossos antepassados mexicanos, o seguinte: os deuses criaram aos homens de madeira e depois de havê-los criados fusionaram com a divindade. Mas logo acrescenta, não todos os homens podem fusionar-se com a divindade. Assim que convém saber que a criação dos corpos existenciais superiores do ser não é tudo. Alguém poderia converter-se em homem, e no entanto, não lograr a fusão, a integração, com a divindade. Para poder integrar-se com o divinal, com o logo interior profundo, se necessita, indispensavelmente, eliminar o ego animal. Muito se lhe tem rendido culto ao eu, ao mim mesmo, ao si mesmo. Quem tem conseguido abrir a mente interior, sabe, por experiência direta, vívida, que o eu não possui uma verdadeira individualidade definida, é mais bem um composto de elementos inumanos que levamos em nosso interior. O eu é múltiplo. Os tibetanos nos falam dos agregados psíquicos personificando erros. Jesus o Cristo, diz o Evangelho, arrojou do corpo de Madalena 7 demônios: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula. Esses 7 são cabeça de legião. Porque, como dissera Virgílio, o poeta de Mântua, em da Eneida, ainda que tivéssemos 1000 bocas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerar a todos nossos defeitos cabalmente. Assim, pois, eu estou de acordo com o que diz o Evangelho crístico no caso do possesso, aquele que dizia: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Quando se lhe interrogou sobre seu nome, disse: meu verdadeiro nome é Legião. Todos esses defeitos psicológicos estão personificados pelos agregados psíquicos, por um conjunto de elementos indesejáveis. Chamemo-lhe, esta noite, eu, ou eus, para falar mais claro. Dentro de nossa pessoa, pois, há muitos eus, não um só eu. Dentro de nossa pessoa há muitas pessoas, porque cada pessoa está ao serviço dessas pessoas. Esses eus são pessoas que vivem dentro de nossa pessoa: ira, cobiça, luxúria, etc., etc., etc. Como pode haver unidade dentro do pobre animal intelectual equivocadamente chamado homem, quando dentro vive toda uma legião de eus que brigam entre si? Agora nos explicaremos por que estamos cheios de tremendas contradições psicológicas. Eu quero comer, diz o eu do estômago. Intervém o eu do movimento dizendo: não, comer não, prefiro sentar-me a ler um pouco o periódico. Um terceiro entra em discórdia dizendo: não,
Que periódico, nem que comida, está muito cedo. Vou à casa de meu amigo fulano de tal. Vejam vocês que contradições psicológicas levamos em nosso interior. Qual é a unidade, ao assim chamado homem? Ora bem, por que se insulta ao homem? Não insulto ao homem, não. O homem verdadeiro é que criá-lo, o homem autêntico, sim tem unidade, é íntegro, unitotal. Mas o animal intelectual não é o homem, portanto, não tem verdadeira unidade. Todos estes eus brigam entre si, combatem-se pela supremacia, quando um deles quer impor-se luta até lográ-lo, logo é deslocado totalmente. Assim que cada um de nós é uma marionete, movida por fios invisíveis, cada um de nós é um robô controlado por múltiplos eus. Isto pode evidenciar todo aquele que tem aberto a mente interior, todo aquele que tenha despertado consciência. Não podia resultar isso, baseados inteiramente em crenças, ou em sofismas de distração, ou em respeitáveis volumes, ou em conceitos intelectuais de qualquer espécie, desses juízes, se necessita ter despertado a consciência para poder falar. Enquanto um não tenha despertado a consciência, não faz senão repetir o que outros dizem, dizer o que outros dizem, mas não tem verdadeira autoridade para ensinar a ninguém. Assim que ao falar esta noite, o faço com grande ênfase, sinto em meu coração desejos de dizer que somos uma multiplicidade, que ainda não possuímos a verdadeira unidade do ser. Há necessidade de desintegrar todos esses eus que em nosso interior carregamos. Em outros termos direi, há necessidade de eliminar nossos erros, nossos defeitos psicológicos. A consciência, desgraçadamente, está engarrafada, enfrascada, embutida entre todos esses eus defeitos que em nossa psique carregamos. Agora nos explicamos por que temos a consciência dormida. Desgraçadamente, todo mundo sonha que está desperto. Se tivéssemos a consciência desperta poderíamos ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Desgraçadamente, dormimos. Os 4 evangelhos insistem na necessidade de despertar, mas não ensinam a técnica, não dizem como. Obviamente necessitamos dissolver o eu da psicologia, só assim se poderá lograr o despertar da consciência. Em todo caso, se necessita de uma didática, de uma técnica psicológica, se quer lograr a dissolução dos diversos elementos inumanos que em nosso interior carregamos. A vida prática é, realmente, um ginásio psicológico onde podemos autodescobrir-nos. Em relação com nossos amigos, em relação com nossos irmãos, em relação com os companheiros de trabalho, na rua, na casa, etc., 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 os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se estamos alertas e vigilantes, como um vigia em época de guerra, então os vemos. Defeito descoberto tem que ser julgado através da meditação profunda do ser. Só mediante uma devida compreensão podemos lograr passar mais além. Primeiro, há que descobrir nossos defeitos psicológicos. Segundo, há que compreendê-los em todos os níveis da mente. Terceiro, há que desintegrá-los. Se nós compreendêssemos exclusivamente tal ou qual defeito psicológico, personificado por tal ou qual eu, ou agregado psíquico, como se diz no Tibete, e não o eliminássemos ou desintegrássemos, então este continuaria, indubitavelmente, existindo a nosso redor como demônio tentador, aguardando o instante preciso para acomodar-se nos 5 cilindros da máquina orgânica. A faca da consciência pode separar a qualquer defeito, mas não pode desintegrá-lo. Nós necessitamos desintegrar nossos defeitos psicológicos, se é que queremos, na verdade, lograr o despertar maravilhoso da consciência. A mente, por si só, não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito psicológico, ela pode passá-lo de um nível a outro de entendimento, ela pode justificá-lo ou pode condená-lo, mas jamais poderia alterá-lo radicalmente. Necessitamos de um poder que seja superior à mente, de um poder que seja capaz de desintegrar, realmente, qualquer defeito psicológico. Quando temos compreendido, na verdade, qualquer defeito descoberto, então estamos preparados para sua desintegração. Esse é o momento em que devemos invocar a Devi Kundalini Shakti. Só ela, a Mãe Cósmica, só ela, a cobra sagrada dos antigos mistérios, só ela, poderá reduzir a poeira cósmica qualquer defeito psicológico. Temos estudado muitas vezes a Krishnamurti, é maravilhoso,
Indubitavelmente, ele faz um chamado às gentes para a dissolução do eu. Mas sua técnica, no fundo, resulta um fracasso, porque se esquece da Mãe Divina Kundalini. O filho ingrato não progride nestes estudos. Tem que aprender a adorar, a amar a sua divina Mãe Cósmica. Yogananda fala claramente da Mãe Cósmica Divinal, ensinando-nos que cada um de nós tem sua Mãe Cósmica particular, isto é, uma variante de nosso próprio ser, mais derivada. Ela é, o que sempre ha sido e o que sempre será. Ela é a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, que deve sair de entre o chakra coxígeo, ascender pela medula espinhal até o cérebro. Assim, pois, desintegrar os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos é indispensável se queremos conseguir a união com o divinal. Se nós unicamente criássemos os corpos existenciais superiores do ser e não eliminássemos os elementos indesejáveis que constituem o ego, indubitavelmente, nos converteríamos em Anasmussen, com um duplo centro de gravidade. Agora se explicarão vocês por que tem existido no mundo, sempre, uma grande colheita de Anasmussen. Se faz indispensável, urgente, inadiável, dissolver o ego animal. Só assim, o que tenha criado os corpos existenciais superiores do ser, enfim, aquele que se tenha convertido em homem de verdade, poderá lograr a fusão com a divindade. Mas faltaria um terceiro fator, sem o qual não é possível avançar na senda que conduz à libertação final. Quero me referir ao sacrifício pela humanidade, quer dizer, que quem tem visto a luz, há de levantar a tocha bem alto para iluminar o caminho de outros. Isso é amor, sacrifício. Necessitamos trilhar o supremo sacrifício pela humanidade e ensinar o caminho verdadeiro que conduzirá à libertação final. Antes que metermos 50.000 teorias na cabeça, é conveniente estudar a fundo a sabedoria da serpente. Não bastaria unicamente desenvolver o Kundalini, como nos ensina a Yoga Indostânica, necessitamos ser devorados pela serpente, necessitamos converter-nos em serpentes. Quando os corpos existenciais superiores do ser têm sido criados, podem ser transmutados em veículos de ouro puro, assim o ensinam os textos de alquimia. Não poderia converter-se o corpo astral em um corpo de ouro puro, se não eliminássemos o mercúrio seco, quer dizer, os elementos indesejáveis que em tal veículos levamos. Não poderia, de modo algum, converter-se o corpo mental em veículo de ouro puro da melhor qualidade, se antes não eliminássemos de nossa mente todos os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Não poderia converter-se o corpo causal em um corpo de ouro, se não eliminássemos de tal veículo os elementos indesejáveis que no interior carregamos. Quando os corpos que temos criado se convertem em veículos de ouro, são devorados pela serpente e então nos convertemos em serpentes. O Otan diz, eu entrei pelo buraco da serpente e cheguei ao interior do mundo. O buraco estava cheio de serpentes, pude entrar por ali, porque eu também era uma serpente. Ninguém poderia gozar de todos os poderes psíquicos que correspondem ao Kundalini, se antes não tem sido devorado pela serpente. Por último, a serpente deve engoli-la a águia. Quando a serpente é devorada pela águia, que é o Logos interior profundo, então sim, os veículos que temos exposto esta noite aqui, nesta respeitável sala, e perante gentes que estão interessadas pela sabedoria do amor. Item estudante. Uma pergunta ao VM Samael: para que servem os corpos existenciais superiores do ser? Item mestre. Com o maior gosto contestarei a esta pergunta que sai do auditório. Obviamente, ninguém poderia, depois da morte, ter uma verdadeira realidade, se não possuísse um corpo astral. Desgraçadamente, as gentes não possuem tal corpo. A morte é uma subtração de quebrados. Quando chega a hora da morte, o único que continua são os valores, positivos ou negativos, bons ou maus, etc., etc. Mas o que se fez depois da morte a personalidade? Aquela que tínhamos, a do amigo, a do irmão, a do ser querido, onde ficou? O que continua, em nome da verdade, e vou a dizê-lo, é muito duro, um montão de diabos. Quer dizer, sem um corpo astral não temos realidade alguma. Mas se possuíssemos um corpo astral, depois da morte continuaríamos, no mundo astral, com uma personalidade astral. Quanto ao corpo mental, as gentes não têm uma mente individual, pois,
já disse, que dentro de nós temos muitos eus personificando erros. É óbvio que cada eu tem sua própria mente, assim pois, dentro de nós não há uma mente, senão muitas mentes que pensam diferentes. Agora nos explicaremos os motivos, ou o motivo fundamental pelo qual há tantas contradições psicológicas em nosso intelecto. Mas se criamos um corpo mental, depois da morte continuaremos no mundo da mente, com uma personalidade mental, também. Por último, temos o corpo da vontade consciente. Enquanto não tenha criado o corpo da vontade consciente, terá muitas vontades dentro de si, pois cada eu defeito tem sua própria vontade, e estes os defeitos brigam entre si. Assim que não temos uma só vontade, senão múltiplas vontades. Mas quando na verdade, logra criar o corpo da vontade consciente, adquire uma nova personalidade, se converte na verdade em um homem com vontade própria, capaz de viver os distintos eventos de sua existência, já não será vítima das circunstâncias, já poderá originar novas circunstâncias. Aquele que tem logrado criar o corpo da vontade consciente, se converte em um homem causal. Estabelece seu centro de gravidade no mundo causal. Assim que os corpos existenciais superiores do ser nos dão realidade, não somente no mundo físico, senão também nos mundos superiores, nos convertem em homens, no sentido mais completo da palavra. Item estudante. Um pouquinho mais sua pergunta, porque na realidade, pode ser muito brilhante, mas não percebemos. O corto seguinte. Item estudante. O princípio da contradição está em todas as partes, no mundo macrocósmico e no mundo microcósmico. O princípio da contradição que está em nós mesmos, na teoria atômica, de diferentes átomos ou de cargas diferentes. Este princípio da contradição leva aos corpos da natureza a chocar entre si, mas este choque não é fatal, este choque se transmuta em progresso. Mas eu pergunto, se isto nos leva a nós a criar nosso próprio corpo interior, para ter uma conduta mais benéfica? Item mestre. Com o maior gosto responderei algo sobre isso, mas procurarei ser breve, porque vejo que o tempo já se nos encurtou. Na realidade da verdade, a unidade do homem é o ser é o ser e a razão de ser do ser, é o mesmo ser. Enquanto não tenhamos dissolvido o ego animal, no qual se encontram os princípios vitais de toda contradição, a unidade do homem será impossível. Somente morrendo em si mesmo, falo desde o ponto psicológico, poderá, realmente, encarnar em nós o ser. E só o ser pode dar-nos uma autêntica e legítima unidade, isso é. Item estudante. Minha pergunta para o VM. Samael a 1 Veor é a seguinte, rogo-lhe o favor que nos explique se realmente existem diferentes caminhos e forças que nos conduzam a uma verdadeira realidade. Item mestre. Com o maior gosto contestarei a esta pergunta que sai do auditório. Jesus o Cristo, disse, estreita é a porta e angusto o caminho que nos conduz à luz e muito poucos são os que o achem. Desafortunadamente, todo mundo crê que está no caminho, o qual é falso. Inquestionavelmente, nós saímos do Éden pela porta do sexo, e só por essa porta podemos voltar ao Éden. O Éden é o mesmo sexo, não há outro caminho. Quem quiser voar, os mundos do Éden estão muito equivocados. Lhes aguarda o abismo e a morte segunda, isso é tudo. Disse.